Meus irmãos, antes de começar o vídeo, é importante que você inscreva-se no canal. Também é importante que você ative o sininho. Ative o sininho para você receber novas notificações. Também é importante que você comente sobre essa mensagem, o que você achou. Importante o seu comentário. Também é importante que você compartilhe esse vídeo para muitas pessoas nas suas redes sociais. Tendo dito isso, vamos ao vídeo. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no Salmo 142, no versículo 3. Na segunda parte que diz: No caminho em que ando, me ocultaram armadilha. Queridos irmãos, sabemos que há diversos aspectos sobre a armadilha. Primeiro, queremos falar da armadilha que ela é totalmente exposta. No filme Os 300 há uma passagem muito emblemática, quando Leônidas, junto com seus 300, ele vai próximo de uma caverna, de uma montanha, uma montanha rochosa, onde tem uma fenda muito grande, onde faz um formato de V, onde ele coloca ali os 300 nesse formato de V, e todo o exército que vem, muito maior do que o exército dele, vem e vê ele como se estivesse encurralado, mas ele faz o formato de V, que na verdade é uma estratégia para que todos que entrem ali, eles sejam todos eliminados. Ele elimina todo aquele exército bem maior do que o dele, com essa estratégia V, a qual ele utilizou. Então isso foi uma estratégia exposta. Então é um método de estratégia. Há também uma outra estratégia, quando nós vemos a chamada emboscada, muito utilizada nos filmes antigos, na Idade Média, quando as pessoas iam até Jerusalém, ou até no mundo oriental, em algumas partes, onde as pessoas se escondiam para atacar os malfeitores, as pessoas que passassem. Então, isso também é uma estratégia utilizada pelas pessoas que queriam usufruir, ou roubar, ou tirar alguma coisa das pessoas que passavam. Também nós temos alguns aspectos da estratégia oculta, camuflada. Por exemplo, nas florestas, como os caçadores, eles utilizam a chamada corda, o fio, aonde a pessoa passa sem perceber e toca com o pé em um fio, aonde pode vir um elemento como flecha, como algo cortante, como uma pedra, como uma rocha, e bate sobre aquele elemento, sobre aquele objeto, sobre aquele indivíduo, e vem trazer um certo dano. Então esse é um aspecto de armadilha, mas no sentido camuflado. Ainda também no sentido camuflado, nós temos também a camuflagem de uma armadilha, onde as pessoas colocam diversas folhas e uma rede abaixo, onde passa presa ou uma pessoa, e naquele momento que ele pisa, sobe aquela rede, ele fica preso à rede. É um aspecto também da armadilha camuflada. O outro aspecto da armadilha camuflada é a questão do laço, muito parecido com a rede, onde se coloca ali folhas, onde quando um indivíduo, pessoa, alguém passa, coloca o pé, é laceado esse pé e ele fica de ponta cabeça. Também é um aspecto da armadilha no sentido camuflado. Outro aspecto do sentido da armadilha como camuflagem é onde cavuca a terra, onde coloca elementos ali embaixo, pode ser até cortantes, e preenche ali a parte superior de uma folha, de alguma coisa para cobrir, onde o elemento, indivíduo ou pessoa, cai naquele buraco, e também é um aspecto de uma armadilha camuflada. Então nós falamos aqui de alguns aspectos da armadilha camuflada. Porém, nós queremos citar o texto que nós lemos, que foi o Salmo 142, o versículo 3, que fala de armadilha. Lembrando que essa expressão armadilha está dentro de um contexto onde Davi está dentro de uma caverna. O Salmo 142 faz parte do último livro dos Salmos e é um salmo de Davi. E Davi escreveu em torno de 75 a 76 salmos. O título em cima diz que ele está dentro de uma caverna, ele faz uma oração dentro de uma caverna. Há pelo menos duas expressões de que cavernas são essas. Está lá em 1 Samuel,
1 Samuel 22, que talvez seja em Gedim, essa caverna, ou a caverna mais famosa chamada Caverna de Adulão. Não sabemos de fato, que também está no capítulo 24 de 1 Samuel. Nós não sabemos de fato se é na primeira ou na segunda caverna. Mas independente se seja na caverna 1 ou 2, o importante é o que está ocorrendo aqui. Interessante que ele começa falando, clamando e pedindo a Deus para que Deus o ajude. Está angustiado pelos seus perseguidores pelo momento de angústia e de aflição. E ele começa a derramar sua alma perante o Senhor, colocando as suas queixas e falando das suas tribulações. E interessante também que ele fala que o seu espírito está esmorecido. Ele fala que está abatido em seu espírito. E ele fala que o seu corpo está enfraquecido e que sua alma está como se estivesse em um cárcere. Então, esse salmo é um salmo de um homem que está passando por um momento difícil, um momento de luta, um momento de aflição, um momento de perca, um momento de perseguição, um momento de que ele está acuado, ele está em uma caverna. E o aspecto caverna já dá todo o sentido de alguém que está em um lugar que não é apropriado, porque ninguém faz uma oração no seu sentido mais lógico dentro de uma caverna. Então, quando alguém está orando dentro de uma caverna, é porque algo fora do normal, algo fora do sentido está acontecendo. Então, só o sentido dele estar dentro de uma caverna orando já tem um sentido aonde está acontecendo. E o versículo que nós lemos, que nós queremos basear nesse versículo, nós vamos tirar algumas lições, falando sobre armadilhas ocultas. Em primeiro aspecto, está no seu percurso. Ele diz, no caminho. Veja, ele usa a expressão no caminho. E interessante que quando alguém coloca uma armadilha, e como nós falamos na introdução, existem as armadilhas expostas e armadilhas ocultas, e aqui o texto está falando mais de armadilha oculta. Essa armadilha oculta se coloca para pegar a presa de surpresa. A presa de surpresa. Então, esse é o sentido aqui da armadilha. E ele coloca no percurso. Eu coloquei a expressão percurso por quê? Porque ele fala no caminho. Não é qualquer caminho. É no caminho a qual ele está trilhando. Veja, ninguém coloca uma armadilha em qualquer caminho. Não, ele coloca no caminho aonde aquela pessoa passa. Então o que Davi está dizendo aqui é que nesses momentos de angústia, de perseguições e de aflições, no caminho aonde ele passava, colocaram armadilhas. Então essas armadilhas foram colocadas, a armadilha que foi colocada no lugar específico aonde ele passava, no percurso aonde ele passava. Então ninguém investe, ninguém gasta seu tempo, ninguém coloca uma armadilha em um local onde você sabe que você não vai pegar nada. Você coloca a armadilha no lugar onde você sabe que você vai pegar alguma coisa. Então é no caminho que ele passava que essa armadilha foi colocada, aonde ele não percebia e não poderia ver. Qual é a lição que a gente tira aqui? É que as armadilhas que vêm sobre a nossa vida não são armadilhas no lugar onde nós não permeamos, onde nós não andamos. São armadilhas no lugares onde nós caminhamos. Ou seja, elas serão colocadas no lugar onde você passa. Então fique atento, porque as armadilhas da vida, das situações, ou as armadilhas espirituais serão colocadas no lugar onde você percorre. E caminho aqui também tem um sentido de identificação, que identifica, ou seja, aonde a pessoa está passando. Então, as armadilhas estarão no lugar onde você está. Então, não esqueça disso. As armadilhas estarão no lugar onde você está. Porque uma armadilha no lugar onde você não está, não tem sentido de ser colocado, porque ali você não estará. Então, esse é o sentido que nós devemos colocar, que as armadilhas estarão no lugar onde você está. Então, atento,
que as armadilhas estarão. Mas Deus é fiel para livrar e quebrar as armadilhas. A armadilha oculta, em segundo lugar, está em uma trajetória recorrente. No primeiro, nós falamos sobre o percurso, é onde eu ando. Mas aqui agora está em uma estratégia recorrente, ou seja, a palavra recorrente quer dizer algo que se acontece sempre. Ele diz assim: no caminho aonde eu ando, em que eu ando. Esse sentido em que eu ando dá um sentido não somente de um percurso, porque você percorrer pode ser eu andei nesse caminho uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Mas quando eu falo o caminho que eu ando, em que eu caminho, e o verbo aqui andar está no gerúndio, está no presente, dá um sentido de um algo contínuo, dá um sentido de um lugar que ele sempre passava. Então também as armadilhas são colocadas no lugar conhecido, um lugar onde é familiarizado. Então o que o salmista está dizendo aqui, que é um lugar familiar, é um lugar onde ele sempre andava, é um lugar onde ele sempre passava. E é ali que se coloca as armadilhas, porque se eu tenho um caminho que eu percorro de vez em quando, e um caminho que eu sou acostumado, encharcado, permeado, que eu ando, que eu sou constante, é muito mais fácil de apanhar uma pessoa no caminho a qual ele anda todo momento e todo instante do que o caminho que ele anda de vez em quando. Então as armadilhas serão colocadas, ou foi colocada para o salmista Davi, no lugar onde ele permeava sempre, no lugar que ele sempre andava. Você vê as estratégias até de busca, policiais, algumas coisas assim, a pessoa procura um lugar onde é mais familiarizado, onde ele mais se encontra, a pessoa mais encontra, porque é ali o lugar mais importante de você encontrar. Nós temos um exemplo do Getsemane, que era o lugar de descanso de Jesus. Então, quando foi encontrar Jesus, aonde encontraram? No Getsemane. Então, o lugar aonde você permeia, anda, é o lugar mais fácil de te encontrar. Então, as armadilhas estarão também aí, esse lugar onde você sempre permeia. Então, essa é a lição também muito importante que a gente tem que tirar aqui. É que as armadilhas estarão no lugar onde você sempre está. A armadilha vai ser colocada onde você sempre permeia. Então, tome cuidado e peça a Deus para te livrar das armadilhas que virão. As armadilhas ocultas, em terceiro lugar, está no campo da invisibilidade. Ou seja, é um algo invisível. É um algo onde você não pode ver. E o texto já afirma, dizendo que são armadilhas ocultas. Então, são armadilhas que você não pode enxergar. Por isso que chama ocultas. Então, o primeiro ponto nós falamos que é um lugar onde estou percorrendo. O segundo ponto, ele afunila mais, ele faz o foco, o download, ele chama a resolução a mais, porque ele diz lugar onde eu sempre ando. É uma pesquisa, é como se fosse alguém que estivesse pesquisando. Ele anda no caminho, depois ele faz uma pesquisa mais profunda e fala assim, não, tem um certo caminho que ele sempre percorre. Então é algo que vai afunilando, é uma caçada mais intensa. E além de ser intensa, o terceiro ponto fala que é invisível. Então, além de ter estratégias, tem uma armadilha que é invisível. Ou seja, que não está ao seu alcance, que não está ao seu olhar, aonde você não pode ver, aonde você não pode analisar. O salmista está dizendo aqui que ele passou por situações, por armadilhas que ele não pôde ver. Interessante que ele está dizendo que colocar armadilhas dá o sentido de que ele passou por essas armadilhas. E ele se livrou dessa. E dá o sentido de que ele passou por essas armadilhas, porque o texto diz que ele passou, porque ele relata, ele cita aqui como alguém que passou por essas armadilhas. Ou seja, as armadilhas estavam ocultas e ele conseguiu se livrar dessas armadilhas. Então, é um algo que tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe aonde estará. Então, essa lição que a gente tira aqui é que as armadilhas ocultas estarão no lugar que a gente sempre passa, no lugar recorrente, mas serão uma armadilha onde você
não pode ver. E é difícil você lutar com algo onde você não está vendo, porque aquilo pode te pegar a qualquer momento de surpresa. É isso que Davi está dizendo, que essa armadilha oculta, o que quer dizer? É aquilo que não vê, que ele não está analisando, que ele não está percebendo, e isso é terrível, porque é algo que pode te pegar a qualquer momento de surpresa. E parece, como eu já falei, que ele passou por isso e agora está vivendo esse processo. Mas veja que a expressão oculto dá o sentido de um algo que você não pode ver, um algo que você não pode perceber. E isso é muito complicado. A lição que a gente tira aqui é que as armadilhas invisíveis estarão em nosso caminho. Nós precisamos estar atentos, porque elas virão, e nós temos que estar atento para não cair nessas armadilhas. Estar muito perceptivo para que não caia nessas armadilhas que virão. Então, isso é muito importante para a nossa vida, a gente estar atento às armadilhas que virão para nos derrubar de uma forma sutil, de uma forma muito sutil, imperceptível, e que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, as armadilhas da vida, as armadilhas das situações, as armadilhas espirituais virão de forma ocultas. Nós devemos tomar cuidado para não cair nessas armadilhas. Estarão em nosso caminho, mais uma vez dizendo, aonde você sempre percorre. É como se fosse um mapeamento, analisando tudo que você faz, aonde você anda, o que você está fazendo. São analisados e colocadas essas armadilhas terríveis para tentar te pegar. Mas Deus é fiel para livrar e quebrar as armadilhas ocultas, porque aquilo que os nossos olhos não podem ver, os olhos do Eterno podem ver. Aquilo que é oculto aos nossos olhos, não é oculto aos olhos de Deus, que pode te livrar e te dar a sua vitória. As armas ocultas, em quarto lugar, está em uma ação planejada. Ele usa o versículo final dizendo: me ocultaram armadilhas. Ou seja, me ocultaram. Essa expressão aqui dá um sentido que foi especificamente para ele. E aqui está no plural, né? Ocultaram. Interessante que foi algo planejado para Davi. Interessante que a camuflagem com algo oculto, você faz uma armadilha oculta, você pode fazer ela no sentido de não ser especificamente para uma pessoa. Igual o caçador, em alguns exemplos que eu dei aqui, sobre a corda, sobre a rede, sobre o laço, sobre também a questão do buraco e também aqui da cavidade. Todas elas são utilizadas no sentido camuflado, mas não é especificamente para um tipo. Ou seja, é para o que cair, o que chegar, o que vier. Mas existem aquelas que são especificamente para um algo. O que está acontecendo aqui com Davi é uma armadilha camuflada, mas especificamente para ele. E isso aqui também é uma lição importante que a gente tem que tomar. Existem armadilhas expostas para pegar quem passar. Seja armadilhas da vida, das situações ou espirituais. Mas existem armadilhas específicas. É como uma arma feita especificamente para aquele indivíduo. É como um lutador que se prepara especificamente para um objetivo, para um adversário. Ou seja, é algo específico, é um foco, é um snipe, é um olhar específico sobre uma pessoa. Então, aqui é algo planejado. O que Davi está dizendo é: essas armadilhas foram feitas especificamente para mim, para me ver no chão. Qual é a lição que a gente tira aqui? Que vai existir momentos na sua vida que vai ter armadilhas no sentido geral. Não foi especificamente para você, mas que você pode cair nessa armadilha, mas Deus é fiel para te livrar. Mas vai existir momento de armadilhas especificamente para você. Seus inimigos irão fazer armadilhas espirituais ou não para tentar te pegar.
haverá armadilhas específicas tanto na área da vida, das situações espirituais, para tentar te derrubar, para tentar ver você ao chão, para tentar tirar você da presença de Deus. Mas as pessoas que planejam as armadilhas ocultas precisam entender que existe um Deus que vê o que está oculto. E aqueles que planejam as armadilhas para a sua derrota têm que entender que tem um Deus que é onisciente, que antecipa o planejar dele para desfazer o planejar daqueles que querem ver a sua derrota. Então, se os inimigos estão planejando armadilhas, Deus já planejou a libertação. Se os inimigos estão planejando uma armadilha para te pegar, Deus já planejou o seu livramento. Se os inimigos estão planejando algo para te apanhar, Deus já planejou a sua libertação. Se os inimigos já estão planejando algo para tentar ceifar a sua vida, Deus já planejou o livramento da sua vida. Então, Deus antecipa os planejamentos dos inimigos. E é isso que é a nossa confiança de ter um Deus fiel. Então, as armadilhas ocultas, em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, está no seu percurso, ou seja, aonde você anda. Então, tome cuidado, as armadilhas serão colocadas aonde você anda. Não será colocado em qualquer lugar. Não é no caminho, é no seu caminho. Então, isso tem que ser muito claro. As armadilhas não serão colocadas no caminho, mas no seu caminho. Também as armadilhas serão colocadas no lugar onde é recorrente, ou seja, onde você sempre passa. Então aqui o foco é mais específico. Aqui agora é uma busca mais específica, porque agora é um lugar que você sempre permeia. Então é ali que vai estar, ou estará muito mais as armadilhas, no lugar que você sempre passa, aonde você é experimentado naquele lugar. Nesse lugar, as armadilhas ocultas estará no campo da invisibilidade, aquilo que você não consegue ver, que você não consegue analisar, mas Deus consegue ver e te livrar e dar vitória. As armadilhas ocultas, em último lugar, estará em uma ação planejada, ou seja, será feito especificamente para você. Será feito para tentar te pegar, mas você tem um Deus que antecipa. E os planejamentos do homem não acontecem, porque o planejar de Deus antecipa o do homem. Então, nosso Deus é um Deus de livramento. Então, que esses ensinamentos, meus queridos irmãos, fiquem no seu coração, em nome do Senhor Jesus. É necessário que você se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Tenham dito.